Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Compartilhei que eu acabei de voltar de um retiro de meditação e recebi aqui algumas perguntas a respeito de como que funciona esse retiro, como que é essa técnica. Então agora eu vou compartilhar aqui um pouquinho para vocês desse retiro de meditação que eu faço há exatamente 7 anos. O primeiro retiro que eu fiz foi em junho de 2017. Então, fazem exatamente 7 anos que eu faço o retiro e desde então eu venho dando continuidade a esse caminho, da meditação Vipassana. Pelo menos uma vez no ano eu faço um retiro, dependendo do ano eu faço até 2 retiros e vou intercalando com alguns retiros menores, porque para todo iniciante, toda pessoa que for iniciar na técnica, é obrigatório que ela faça um primeiro retiro de 10 dias. Isso mesmo, 10 dias em silêncio. Então, para toda pessoa que for iniciar na técnica, é obrigatório fazer esse primeiro retiro de 10 dias. A meditação Vipassana, ela é uma das técnicas de meditação mais antiga da Índia, redescoberta por Gautama, o Buda. E Vipassana significa ver as coisas como elas realmente são, aceitar a realidade tal como ela é e não como nós gostaríamos que fosse. Então a técnica ela consiste nessa autopurificação através da auto-observação. Então, inicialmente, nós iniciamos observando a nossa respiração natural, para então depois nós concentrarmos na nossa mente. E com uma consciência mais afiada, nós observamos essa natureza mutável do nosso corpo e da nossa mente, a fim de experienciar a realidade, essas verdades universais da impermanência, do sofrimento, do surgimento do sofrimento e da inexistência do ego. Então, a técnica de meditação Vipassana, ela, através da experiência direta das verdades universais, dentro dessa própria moldura do nosso próprio corpo, nós atingimos essa purificação da nossa mente. E quanto mais purificamos a nossa mente, mais erradicamos essas impurezas que estão ali profundamente enraizadas e que são as causadoras de todo o sofrimento. Buda já dizia, que a raiz de todo o sofrimento está no apego. Então, quanto mais purificamos a nossa mente, mais eliminamos, erradicamos essas impurezas mais profundas que são a causadora de todos os nossos sofrimentos. A nossa mente, ela é um emaranhado muito denso de todas as crenças, de todos os nossos padrões mentais, de todos os nossos padrões emocionais, de tudo isso que a nossa alma já carrega, até mesmo de outras vidas, todos esses materiais reprimidos, todas essas dores reprimidas. Então a nossa mente, ela é esse emaranhado muito denso. E à medida que nós vamos purificando a nossa mente, nós vamos desfazendo esse emaranhado, nós vamos desfazendo esses nós, assim permitindo que abra espaços para mais luz, para maior clareza, para maior consciência, para então a nossa consciência, esse nosso eu superior, poder manifestar através de nós. Então, à medida que vamos nos aprofundando na técnica de meditação Vipassana, nós saímos daquela mente errada, que é aquela mente dominada pelo ego, que é uma mente reativa, que está agindo ali somente de acordo com as suas paixões, de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas emoções, e passamos para uma mente certa, uma mente correta, que é uma mente mais permeada ali só por pensamentos e sentimentos mais amorosos, mais compassivos, uma mente mais consciente, mais presente, uma mente em que seja mais humanitária. Então, à medida que vamos nos aprofundando na técnica, vamos erradicando a raiz de todo esse sofrimento, purificando
a nossa mente. Então, a meditação Vipassana, ela tem esses objetivos espirituais mais elevados da libertação total e iluminação completa. É uma técnica de meditação mais séria. Ele é um retiro de meditação sério. É um trabalho árduo que você tem que fazer enquanto está ali no retiro. Você não vai para esse retiro de meditação para descansar, para relaxar. É uma técnica séria. Então, o retiro de meditação Vipassana, ele tem esses objetivos espirituais mais elevados. Você está ali para desenvolver e trabalhar a sua espiritualidade. E não para relaxar, para descansar, contemplar a natureza. Porque muita gente acha que vai fazer um retiro de meditação Vipassana, vai ficar lá 10 dias meditando e vai ficar descansando, relaxando, contemplando a natureza, que você vai acordar, tomar um café gostoso, fazer uma prática de yoga, meditar, ler os seus livros, escutar mantras. Não, o retiro de meditação Vipassana, ele é um retiro que tem esse objetivo espiritual mais elevado e você está lá para desenvolver esse seu lado espiritual. Então não tem esse relaxamento, essa contemplação da natureza. É claro que vai ter sim esses momentos de relaxamento e de contemplação da natureza, porque o próprio centro em si, ele favorece tudo isso, né? Ele proporciona tudo isso com todo o seu espaço, com toda a sua natureza, com toda a sua beleza, né? Mas o objetivo maior dele não é esse. Não é contemplar o externo, e sim contemplar mais essa natureza interna, na moldura do nosso próprio corpo, né? Afinal, a gente tem o próprio universo dentro de nós mesmos, né? Então, nós não estamos lá para contemplar o externo, e sim para contemplar essa própria natureza interna nossa, do nosso próprio ser. Então, é um retiro mais sério. Então, quando você está ali dentro, né, do centro, permanecendo no retiro, você tem que seguir um código de condutas, né, um código de disciplinas. E dentro desse código de disciplinas, né, você tem que abster-se de más condutas, você tem que abster-se de atos sexuais, você tem que abster-se de matar, né? Por exemplo, você não pode matar nenhum inseto que está lá, você não pode matar nenhum bichinho que está lá. Então, tem até o kit salva insetos, porque você não pode matar os insetos. Então, tem todo um código de disciplina. E quando você vai fazer um retiro desse nível, você vai para trabalhar a sua espiritualidade. E trabalhar a espiritualidade requer humildade. Então, necessariamente, a renúncia, ela acontece. Então, enquanto você está ali permanecendo no retiro, você tem que renunciar a algumas vaidades, renunciar a algumas luxúrias, renunciar ao orgulho, renunciar à soberba, né? Então é tudo assim, as vestimentas que você usa são vestimentas, tem que ser vestimentas simples, né? E confortável. Não pode ser nada curto, decotado, que mostra os ombros. Os ombros não podem ficar à mostra, então pelo menos essa parte tem que estar coberta. A alimentação é uma alimentação vegetariana simples, então, mas muito saborosa, muito gostosa. É uma alimentação vegetariana simples. As acomodações, elas também são acomodações simples, né? Toda a estrutura do centro é muito perfeita. O espaço em si, tudo é muito perfeito, tudo muito bonito, tudo muito bem sustentado. É muito acolhedor, assim, o espaço em si. Mas as acomodações são acomodações simples, né? É um quarto simples, com uma cama mais baixa, simples, um banheiro simples, mas muito acolhedor. E dependendo, você tem que dividir o quarto com uma colega, né, de quarto. Então, trabalhar a espiritualidade exige humildade. Então, quando nós estamos ali para fazer um retiro de meditação Vipassana, nós trabalhamos essas renúncias, né? Nós estamos lá para trabalhar essas nossas virtudes, né? Trabalhar o nosso ser espiritual e não o nosso ser material. Todo o retiro também, ele é sustentado por dana, pela doação. Então, você não paga uma taxa de inscrição para fazer o retiro.
no final do retiro, né, depois dos 10 dias, você faz uma doação. E essa doação vai de acordo com o seu coração, vai de acordo com o que você pode estar ali doando naquele momento, né, dentro das suas condições. Não é obrigado fazer a doação, mas vai de cada um, né? Cada um sabe, né, dentro das suas condições e do que sentir ali para doar ao final do curso. Então, até mesmo os servidores que estão ali fazendo a comida, que estão fazendo a manutenção do centro, né? É tudo doação, é tudo sustentado por doações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora eu vou compartilhar com vocês como que é a nossa rotina enquanto estamos lá no retiro. Todos os dias nós acordamos às 4 horas da manhã. 4:30 da manhã é a nossa primeira meditação. Então, de 4:30 da manhã até às 6:30 da manhã, nós fazemos a nossa primeira meditação. Então, 2 horas de meditação assim que acorda em jejum. De 6:30 até às 8 horas, nós temos um intervalo do café da manhã. Então, nesse intervalo do café da manhã, né, nós tomamos o café da manhã e se você quiser caminhar pelo centro, descansar, relaxar, né, você pode estar fazendo isso nesse intervalo. E depois do intervalo do café da manhã, nós voltamos para a meditação. Então, meditamos de 8 às 9, de 9 às 10 e de 10 às 11. Ficamos aí 3 horas direto meditando. Aí 11 horas nós paramos para o intervalo do almoço. E esse intervalo é de 2 horas. Então de 11 horas até 1 hora da tarde nós temos o intervalo do almoço. E depois voltamos para a meditação. Então de 1 às 2:30 nós temos mais outra meditação, de 2:30 até 3:30 nós temos outra meditação e de 3:30 até às 5 horas nós temos mais outra meditação. Então aí mais 4 meditação direta. Às 5 horas da tarde nós temos o lanche da tarde, né? Nós temos o intervalo do lanche da tarde. Para quem é meditador antigo, assim como eu, no lanche da tarde, nós tomamos apenas uma água com limão. Sim, apenas uma água com limão. E vamos comer só no outro dia, 6 horas da manhã. Para quem está iniciando, para quem vai fazer o seu primeiro retiro, no lanche da tarde, às 5 horas, você pode comer uma fruta. Então, você pode comer uma banana ou maçã e tomar um chá. Mas para quem é meditador antigo, só toma água com limão. E vai comer no outro dia só às 6 horas da manhã. Então, praticamente todos os dias, a gente faz uma média de 19 horas de jejum. Eu, particularmente, nunca passei fome. Nunca passei fome, é muito tranquilo, porque o próprio ambiente em si, né, ele favorece esse jejum, assim, né, de 19 horas, e acaba que você não sente tanto. Então, a gente tem esse intervalo, né, de 5 até às 6 horas, com esse lanche da tarde, e depois, 6 horas, nós voltamos para a meditação. Aí, de 6 às 7, nós temos mais uma meditação, e de 7 às 9, nós temos uma palestra. E essa palestra é com os ensinamentos de Buda. E, assim, as palestras são muito valiosas, é muito, assim, gostosa de assistir. Eu, particularmente, gosto muito, acho muito maravilhoso o ensinamento de Buda e é muito lindo, assim. Então, de 7 às 9, toda noite, a gente tem essas palestras, né? E durante a palestra, você pode ou não meditar junto. Então, a maioria das pessoas que estão ali, enquanto escuta a palestra, elas também meditam junto. Então, você fica ali mais 2 horas meditando, escutando a palestra. Após a palestra, mais ou menos 9 horas, a gente faz uma última meditação, que é de mais ou menos meia hora, assim, no máximo, uma meditação mais curtinha, para finalizar o dia. E após, né, essa última meditação, quem tiver dúvidas, pode tirar dúvidas com o professor, pode conversar com o professor.
Então, só nesse momento, né, se for para tirar uma dúvida, que você pode estar conversando com o professor. Fora isso, você fica o retiro todo em silêncio, né? E aí, após tudo isso, né, finaliza mais ou menos 9h30 da noite, a gente vai dormir. Então, praticamente 9h30 da noite nós já estamos dormindo para acordar no outro dia às 4 horas e começar tudo de novo. Então, é uma rotina séria de meditação. Não é para você estar lá para relaxar e descansar. Você está lá para realmente trabalhar esse seu lado espiritual. Você está lá para realmente desenvolver isso em você. E não para ficar relaxando, descansando. Não é uma fuga dos problemas, até porque você vai chegar lá e você vai dar de cara com o problema, né? Porque o problema não está fora, e sim tudo dentro, né? É tudo dentro de nós, não é fora. Então, é um retiro mais sério, né? Que tem esse código de disciplinas, que tem essa rotina, né? Que exige essa disciplina. E se você não estiver disposto a seguir isso, você não vai conseguir ficar lá. Então, tem esses objetivos espirituais mais elevados. Mas é claro que quando a gente atinge esse grau de iluminação, né, mais elevado, chega um momento que você senta para meditar e você apenas relaxa, né, profundamente, né? Você entra num êxtase ali muito profundo de relaxamento, né, que você transcende a mente e a matéria e você só fica num relaxamento profundo, né? Mas até chegar lá ainda tem uma longa caminhada, né? O caminho é estreito. Então, nas primeiras meditações, quando você for fazer, você vai sentar para meditar e vai sentir muita dor, vai haver muito sofrimento, porque não é fácil assim, né? As primeiras meditações, principalmente para quem vai iniciar, né? Até você conseguir chegar nesse equilíbrio, nesse estado de paz, né? É com o tempo, né? Porque quando a gente chega para fazer um retiro desse, a gente chega com a cabeça muito agitada, com a mente muito agitada. Então, até você acalmar a sua mente, conseguir trazer paz, mais ou menos no terceiro dia. Depende de cada um, né? Depende também da rotina do dia a dia de cada um. Mas, normalmente, a partir do terceiro dia, você já consegue acalmar a sua mente e deixar que ela fique menos agitada. Mas até lá também, né? É uma caminhada. Então, as primeiras meditações são as mais desafiadoras, né? Os primeiros dias, porque até você conseguir acalmar a sua mente e conseguir acalmar também o seu corpo, né? Porque a gente sente muito incômodo, muita dor, assim, no corpo, porque você fica praticamente sentado, né? Com as pernas cruzadas o dia todo. Então, não pense que se você vê uma pessoa meditando ali toda plena, que talvez por dentro vai ter toda essa plenitude. É como eu falei, né? Essa plenitude interior, a gente vai conquistando ela, né? À medida que a gente vai se aprofundando na técnica e se libertando de todas essas amarras, né, de todas essas amarras, porque nós vivemos num mundo muito denso, né, que tem umas frequências muito baixas, muito densa. Então, quando a gente fica ali o dia todo sentado meditando, o nosso corpo material tá muito denso. Então, a gente sente essa densidade, e sentir essa densidade às vezes é doloroso, né, para as nossas pernas, para a coluna, às vezes os ombros. Então a gente sente essa densidade toda da matéria, e à medida que a gente vai se aprofundando, né, na técnica, a gente vai elevando as nossas frequências a um ponto que a gente transcende, né, toda essa densidade da matéria. Mas até chegar lá é uma longa caminhada, né? Mas é isso. Com relação ao retiro, é isso, é um retiro de meditação séria, que te traz, assim, muita consciência, muita expansão da consciência, muita clareza, muita conexão com a sua consciência interna, né? Você vai desfazendo esse emaranhado, essa mente que fica ali toda
desequilibrada, né? Você faz com que a sua mente fica mais saudável, mais equilibrada e com isso você consegue esse equilíbrio da mente e do corpo. Então, é um retiro que tem esses objetivos espirituais mais elevado. Mas dentro da minha experiência, né, com o Vipassana, dentro desses 7 anos, tem sido muito assim revelador. Cada vez que eu vou fazer um retiro, por mais que a rotina, por mais que seja tudo a mesma coisa, cada retiro é um retiro diferente. Todas as vezes quando eu chego ali para fazer um retiro, eu chego uma pessoa e saio outra totalmente diferente, totalmente transformada. Eu já não sou mais a mesma pessoa que há 10 dias atrás. Eu já sou outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que ontem. Eu não sou a mesma pessoa que há 3 dias atrás. Então, toda vez que eu chego para fazer ali um retiro, eu entro uma pessoa e saio outra totalmente mais transformada, com mais clareza, com mais expansão da consciência. É claro que todos nós, né, nascemos e morremos todos os dias, né? Nós nos transformamos, nos renovamos todos os dias. Então, quando você vai para fazer um retiro assim de Vipassana, eu te garanto que você não vai sair o mesmo. Você vai ter muito mais clareza, muito mais expansão da consciência, muita mais conexão, né? E fora que você vai trabalhar o seu lado espiritual, que é o que nós devíamos, né? O que é o que todos nós devíamos trabalhar aqui nessa vida, né? Até porque nós estamos aqui para isso, né? E não para desenvolver o nosso lado material, sim desenvolver o nosso lado espiritual. Não é um retiro religioso, por mais que seja Buda, ele não é direcionado para o budista. Então qualquer pessoa, independente da sua religião, independente da sua crença, ele pode estar fazendo sim o retiro.